Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos iniciar nossas aulas dessa sexta-feira. Nós vamos iniciar pela nossa religião, tá bom? E na nossa religião nós vamos ver, assim, um amor muito grande que nós temos, que é o amor de Jesus, né? É o exemplo de amor maior que nós podemos ter. Um amor grandioso. E nós não vamos orar agora, nós vamos orar no final, tá bom? Nós vamos então começar estudando sobre uma história onde Jesus demonstrou um amor muito grande, tá? Antes da tia começar a historinha, eu quero que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos, fechem mesmo, bem fechadinho, se quiser até tampar com as mãozinhas, para vocês verem. Verem o quê? Será que nós conseguimos ver alguma coisa? Não conseguimos. Vamos lá, fechando os olhos. Bem tampadinhos, vamos ficar com eles fechadinhos, só ouvindo a prof. Crianças, com os olhos fechados, será que nós conseguimos fazer as coisas normais que nós precisamos fazer? Será que conseguimos brincar com os olhinhos fechados? Será que conseguimos andar direitinho com os olhinhos fechados? Não conseguimos, né? Precisamos ir pondo a mão nas coisas, apalpando, né? Pra gente ver se a gente não vai tropeçar em alguma coisa, esbarrar em alguma coisa. Será que nós conseguiríamos estudar com os olhos fechados? Não dá. Olha, crianças, com os olhinhos fechados, nós não podemos fazer quase nada, quase nada. E muitas das atividades que a gente até consegue fazer com os olhos fechados, a gente consegue fazê-las com dificuldade, com muita dificuldade, né? E é sobre isso que a prof vai contar agora, sobre uma pessoa que tinha os olhinhos dessa forma. Não enxergava nada, era um cego que vivia na época que Jesus esteve aqui na Terra, tá? Nós vamos então ver essa historinha na Bíblia. Todas as histórias que a tia conta na hora da religião estão na Bíblia. E na Bíblia a gente sabe que são histórias como? Não foi igual a história de ontem que a prof contou. Ontem nem foi história, foi lenda. Agora, da Bíblia são histórias reais. Histórias que realmente aconteceram, que foram registradas aqui na Bíblia. Nós vamos ver essa história, olha, no livro de Marcos, capítulo 10, no verso 46 até 52, que o título é assim, A Cura do Cego de Jericó, tá bom? A tia vai ler, então, essa história, vocês prestem atenção. Quando nós não podemos ver, fica muito difícil de fazer as coisas, né? E a história que nós vamos ver hoje, então, é de um homem que era assim. Ele tinha muita dificuldade em fazer as coisas porque ele não enxergava. E por ele não enxergar e não poder fazer muitas coisas, a vida dele era triste, né? Era triste. Então vamos ouvir a história, vamos lá? Jesus estava com os seus discípulos indo para Jerusalém. No caminho passaram pela cidade de Jericó. E nessa cidade de Jericó, Jesus chegou com uma multidão. Muitas pessoas foram junto com Jesus, porque eram as pessoas que acompanhavam Jesus para ouvi-lo falar. Jesus falava de coisas tão lindas que eles gostavam de aprender, né? Então, todo lugar que Jesus andava e caminhava, ia junto uma multidão. E aquela multidão foi com ele, entrou lá naquela cidade chamada Jericó. Quando já estavam saindo da cidade, passaram por um local onde estava um cego, o cego Bartimeu, era o nome do homem. Ele era cego, não enxergava nada, provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus e sabia que Jesus realizava milagres. Quando ele ouviu o som da multidão chegando, como ele não enxergava, ele ouvia muito bem, né? Ele ouviu o som da multidão chegando, ele imaginou, é Jesus que está vindo, porque ele tinha ouvido a notícia de que Jesus estaria na cidade de Jericó aquele dia. Então ele ouviu a multidão chegando e logo desconfiou que aquela era a multidão que estava seguindo Jesus. Então o cego Bartimeu entrou no meio da multidão e começou a gritar, Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus era da descendência de Davi, né? O rei Davi. Então chamavam Jesus de filho de Davi, tá? Por isso que ele gritou então assim, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Quando Bartimeu começou a gritar assim, as pessoas ficaram incomodadas, pois elas queriam ouvir Jesus e não queriam ouvir aquele cego. Apesar de levar algumas broncas, Bartimeu levou umas broncas porque ele estava gritando no meio da multidão, chamando Jesus. Mas Bartimeu não desistiu e começou a gritar mais alto ainda, pois ele sabia que Jesus era a única esperança que ele tinha para enxergar de novo. Olha só que fé que ele tinha, né? Acreditava que Jesus ia realmente ajudá-lo. De tanto ele gritar, chegou uma hora que Jesus ouviu. Jesus ouviu o cego de Bartimeu, o cego Bartimeu. Então Jesus chamou. Quando Jesus pediu para que ele viesse até pertinho de Jesus, as pessoas não podiam acreditar, e ele muito menos. Ele pensou assim, nossa, eu gritei tanto e Jesus realmente ouviu e agora está pedindo para que eu vá perto dele? Eu não posso acreditar. E ele foi então pertinho de Jesus. As pessoas que estavam em volta de Jesus ficaram curiosas. Por que será que Jesus estava chamando o Bartimeu? Eles sabiam que os milagres que Jesus já tinha feito, né? Então algumas pessoas começaram a chegar perto para ver o que é que ele vai fazer agora. Jesus então falou assim. Os homens falaram assim antes, olha, levanta cego, levanta de onde você está, Jesus está te chamando. E ele então foi para perto de Jesus. Jesus ama tanto a gente, independente de como somos. Bartimeu era cego, ele tinha um problema, ele era cego. Mas Jesus não se importava por ele ser cego. É essas pessoas que Jesus fica pertinho, porque ele fica perto de quem ele pode ajudar. Quem já é tudo, quem já tem tudo, precisa de Jesus? Não precisa. Mas quem era cego, quem era enfermo, quem não andava, quem era mudo, quem não enxergava, né? Quem não ouvia, era ali que Jesus estava, porque eram as pessoas que precisavam de Jesus. E aí então, Jesus então chamou o homem perto dele e perguntou para ele assim, o que é que você quer que eu faça para você? O cego então falou assim, eu quero voltar a enxergar, Jesus. Jesus então falou assim, a tua fé te salvou. Você acreditou tanto em mim, você acreditou tanto em Jesus, que só por você acreditar, você agora está curado. E nessa mesma hora, é como se os olhos do cego fossem abertos. E agora ele começou a enxergar, só de Jesus falar isso, só de Jesus falar, a sua fé te salvou, ele começou a enxergar, né? O cego Bartimeu, ele tinha um problema, era cego. E nós, temos algum problema? Nós podemos não ser cego, podemos não ser mudo, podemos não ser surdos, mas nós temos um problema que precisamos que Jesus venha arrumar pra gente. Nós temos dentro do nosso coraçãozinho, às vezes, o pecado, a raiva, a vontade de se vingar, a vontade de ser melhor que o outro, né? O orgulho, a cobiça. E nós precisamos de Jesus para tirar isso da gente. Igual Jesus tirou aquela cegueira dos olhos daquele cego, do Bartimeu, ele pode tirar do coraçãozinho da gente todas essas coisas ruins. É só nós acreditarmos, igual o cego acreditou. Ele falou, eu acredito que você pode me ajudar. E Jesus falou, então a sua fé te salvou. E olha só o que aconteceu. O homem, então, começou a enxergar. E o mais importante dessa história é que Bartimeu confiou que Jesus ajudaria ele, né? E após ser curado, Bartimeu seguiu agora Jesus. Por onde Jesus ia, ele ia também, até pelas estradas que terminavam a cidade. Todos nós devemos confiar que Jesus pode nos ajudar. Ele pode fazer aquilo que precisamos. E ele pode fazer milagre na nossa vida. Ele pode tirar o pecado de dentro do nosso coraçãozinho. Assim como ele deu visão para o Bartimeu, ele deseja também que nós possamos pedir para ele. O Bartimeu não gritava, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Assim nós podemos gritar também quando estamos precisando de ajuda. Nós podemos gritar em oração, Jesus me ajuda, eu estou precisando da sua ajuda agora, tem piedade de mim. E será que Jesus vai ouvir igual ouviu o Bartimeu? Sim, Jesus vai ouvir como ele ouviu o Bartimeu e vai vir nos ajudar, tá?
Se a gente nunca pensou que Jesus podia ajudar a gente a tirar os pecados do nosso coração, é a hora, é agora. Vamos confiar que Jesus pode nos ajudar. E vamos orar. Vamos orar pedindo para que Jesus tire todos os pecados do nosso coração, todos os probleminhas que estão lá grudadinho no nosso coração, né? Vamos orar agora? Vamos orar? A oração é o jeito da gente falar com Jesus, né? É o jeito que o Bartimeu chamou Jesus, nós podemos chamar Jesus em oração. Vamos orar então? Arrumem as mãozinhas e vamos falar com Jesus. Querido Jesus, muito obrigada por o Senhor ser o nosso Salvador. Muito obrigado por o Senhor mostrar que curou o cego, o Bartimeu, e pode curar a gente também. Pode curar a gente dos nossos probleminhas, das coisinhas erradas que temos no nosso coração, e acreditamos que o Senhor pode curar a gente de tudo isso. Então venha nos ajudar, por favor, Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós, nos ajude e nos cure. Nos ajude a sermos cada dia mais amorosos contigo. Fica conosco e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Crianças, não vamos esquecer dessa historinha. Às vezes nós podemos estar cegos, igual Bartimeu, não enxergarmos o que é que Jesus quer que a gente faça de direitinho para a gente poder ser salvo, né? Para a gente ter uma casa linda lá no céu, que a prof já falou que Jesus está construindo. Mas a Bíblia, ela conta tudo, o que nós precisamos fazer para nós podermos ter uma casa linda lá no céu, podermos morar junto com Jesus. Então vamos obedecer o que a Bíblia nos fala. Jesus tira a nossa cegueira, igual tirou do Bartimeu, e nós podemos enxergar a Bíblia com outros olhos, vendo o que é que Jesus quer de nós, tá bom? Então é só pedirmos para Ele. A tia vai mandar lá no site um vídeo bem pequenininho de Jesus curando o cego Bartimeu, tá bom? Eu quero que vocês assistam também e não vamos esquecer dessa história. Do mesmo jeito que Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, vocês também podem gritar para Jesus pedindo ajuda dele, que ele virá nos ajudar. Bom? Bom fim de semana para vocês e vamos sempre gritar para Jesus, para Ele vir nos ajudar. Beijo, fiquem com Deus.